gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, mais um vídeo aqui no canal Criminal Santander. Espero que vocês estejam bem e vocês tenham deixado o like já no vídeo. E também se inscrevam aqui no canal se vocês gostam de conteúdo, né, investigativo sobre crimes pelo mundo, né? Crimes sem solução e com solução, menos famosos, tá? Que eu faço aqui, eu tento buscar o máximo de informações que eu posso conseguir na internet e em documentários, séries, tudo, tá? Então, com base nas pesquisas que eu fiz. Esse caso é português, então é mais um caso de português pro canal e um caso muito intrigante que foi listado num livro sobre psicopatas portugueses da psicóloga Joana. E ela só listou os principais psicopatas de Portugal, né? Então, para vocês verem a magnitude dos crimes do cidadão que eu vou relatar a seguir, tá bom? Então, sem enrolação, não se esqueça de dar o like e se inscrever aqui no vídeo, tá? Me sigam nas outras redes sociais, que eu deixo aqui embaixo também. E vamos para o caso de hoje. Bom, o caso de hoje ficou conhecido como o Monstro de Beijo. Vocês já vão ver por quê. Bom, o protagonista desse caso é o senhor de 59 anos, Francisco Esperança, filho único de uma família, né, portuguesa. Ele era bancário e se sabe que ele fez o colégio industrial na cidade de Beja e morou a vida inteira em Beja. Não se sabe o dia que ele nasceu, né, porque eu pesquisei em todos os sites de informação, eu não achei muitos detalhes da vida de quando ele era mais novo, só sabe que ele estudou no colégio industrial e que conheceu sua futura esposa dentro do colégio industrial, que era a Bem-vinda, que era 6 anos mais nova que ele, e se apaixonaram e com o tempo eles se casaram, né? E ele era descrito por todos os familiares, pela Bem-vinda mesmo, como uma pessoa romântica, né? Que fazia poemas para sua esposa e sempre tentou dar uma vida de classe média para a Bem-vinda. Com o tempo eles tiveram uma filha chamada Kátia, que também vai aparecer no caso no decorrer da história. E ele era um bancário, né, muito distinto. Ele tentava dar uma vida boa para a família, para sua mulher e sua filha. Então eles eram muito respeitados na cidade de hoje. Ele comprou até uma lojinha para a esposa, para ela vender as coisinhas dela e ajudar no sustento da família. Quando a filha deles tinha, no começo da adolescência, né, ele se envolveu numa polêmica onde ele trabalhava no banco que ele trabalhava. Ele desviou por meio de 150 mil euros da conta do banco para a conta dele. Então, por esse caso, ele foi tirado do banco e foi conduzido à polícia e foi preso. Ficou lá bastante tempo. Aí a Bem-vinda, mulher dele, né, teve que criar
a filha dela sozinha. E ela sempre, né, lutando pra conseguir, né, criar uma filha sozinha e tal. E o Francisco estava na prisão. E ela até chegou a haver o divórcio, né? Eles fizeram o negócio, os papéis do divórcio, tudo. Mas ele continuaria, no caso, quando ele saísse da prisão, ele continuaria a morar na casa da família pra, entre aspas, como dizem, manter as aparências, porque a família era muito conhecida e muito respeitada também na cidade, então eles não queriam dar burburinho, né, pra falatório. Então, com o tempo ele saiu, né, e ele foi morar junto com a sua família de novo, e um pouco tempo após, a filha dele engravidou. Então, a Kátia engravidou e ela tinha um namorado, né, na época. E o namorado, né, ficou com ela, eles se mudaram pra Lisboa e tal. De Lisboa, no caso, ela tava morando em Lisboa, estudava lá, conheceu o namorado dela em Lisboa, na faculdade. E ela, pouco tempo depois, ela engravidou, quando ela voltou pra Beja. E daí, né, ficaram muito felizes com tudo isso, só que a partir de um ano, né, depois que a criança nasceu, um ano depois, o namorado dela começou a desconfiar da paternidade da menina, né? Então ele fez um teste de DNA e comprovou que a menina não era filha dele. Então ele se afastou totalmente da vida da criança, né? Cortou os laços total. E a Kátia foi morar junto com seus pais e com sua filha Maria. Então, ela foi morar junto com os pais, ficou muito deprimida. E com tudo que tinha acontecido também, a filha dele com o pai dela, de ele ser preso, tudo. Ela teve muitos ataques psicóticos, de tentar tirar a própria vida, isso e tal. E sempre com o apoio do pai e da mãe para criar sua filha. Então, um tempo depois, ela conheceu outra pessoa. Quando ela tava realmente, quando ela, numa tentativa de tirar a própria vida, ela foi pro hospital e conheceu outra pessoa que gostava dela, tinha um, um relacionamento meio conturbado, mas ele gostava dela. Ele dizia que gostava dela muito, né, em depoimento à polícia. E daí surgiu um burburinho dos vizinhos e do próprio namorado dela, né, e do antigo, que falavam que a Maria era filha do seu pai, Francisco. Então, ficou assim meio. E ela não falava nada sobre isso, ela sempre desmentia quando falava uma coisa assim. E ele não falava nada. O pai dela não falava nada. Então, ela sempre mudava de assunto quando o assunto era, né, a paternidade da filha dela. O Francisco, ele gostava muito de beber e tal. Ele era descrito pela família como um homem muito esperto, muito culto e também quando ele bebia ele ficava muito agressivo. Então, né, ele era uma pessoa de boa índole, mas ele tinha um problema com a bebida. Então, depois que aconteceu tudo isso, né, depois que a filha dele cresceu, né, vamos lá para dia 7, na madrugada do dia 7 para o dia 8 de fevereiro de 2012. Ele pega uma katana e assassina sua mulher
por, primeiro, né, mata ela no quarto deles, ela estava deitada no quarto deles. Depois ele vai até o quarto da filha dele e com a mesma katana que ele matou a mãe a mulher dele, no caso, e mata sua filha e depois tira ela da cama dela, puxa ela e mata sua neta. Os policiais viram que teve sinais de luta dela contra ele e da filha dela contra ele também. Então elas tentaram se defender, já a mãe dela no caso não se defendeu, né? A mulher dele não se defendeu. Então, só que, né, como eu disse, esse novo namorado dela estava preocupado com ela, né? O novo namorado da filha do Francisco estava muito preocupado com a Kátia, né? Começou a mandar mensagem, ela não respondia. E o Francisco falou pra ele foi lá na casa do Francisco e falou que eles tinham ido viajar pra casa de familiares, né? Depois do dia 8, né? Acho que foi no dia 9 que ele foi lá falar com ele. Tentar falar com ela, mas quem atendeu foi o Francisco e falou que eles tinham ido na casa de familiares. Então, o Pedro ficou meio assim, né? O namorado da Kátia ficou meio assim e esperou um pouco. Tempo passou e ninguém mandou mensagem. Ele ficou um pouco ansioso, né? Então ele vai até a polícia e dá parte no desaparecimento da sua namorada. E disse, contudo, daqui que ele tinha suspeitas que o pai da namorada dele era o pai da filha dela. Então a polícia ficou meio chocada, assim. E eles foram até lá, né? E ele falou a mesma coisa, que a família tinha ido pra casa de parentes. Só que a polícia foi averiguar essa informação, só que não tinha a informação não batia, porque os familiares falaram que as três não estavam na casa de nenhum familiar da família. Então a polícia volta lá e no dia 13 efetuam a prisão e procuram as vítimas e acham elas nos devidos quartos. Tiradas a vida, né? Mortos no caso, e prendem Francisco. E Francisco confessa no primeiro momento e fala que ele matou elas para não ter decepções lá na frente por conta de uma dívida que ele tinha, né, que a família tinha, 300 mil euros. Então, ele tava na corda bamba, como diz o ditado, e não queria que a família sofresse. Então ele falou para as autoridades que ele matou todo mundo para não sofrer com as dívidas, porque o banco ia levar tudo o patrimônio deles e ele não queria que eles perdessem tudo. Então ele matou todo mundo para não ninguém ficar no prejuízo. Então ele pensou que se livrando de todo mundo ia amenizar o sofrimento e amenizar a situação de calamidade, como é que eu posso dizer? Que eles não iam sofrer tanto na pobreza, que eles não iam sofrer perdendo tudo. Então ele achou isso uma forma de escape. Não sei também o que ele tava pensando na cabeça dele, mas o psicopata, né? Tem tudo. E a polícia perguntou por que ele matou a filha dele e a neta. Ele falou a mesma coisa, né? E como a neta, ele já falou que não teria ninguém para cuidar da neta e ele matou. A polícia falou, né, sobre a possibilidade de ele ser o pai da Maria, da neta dele. Ele simplesmente abaixou a cabeça e não falou nada. Então, deduziram que poderia sim ser sim o pai da criança. Então, todo mundo ficou assim meio chocado com tudo. Saiu nas notícias, nos jornais. E todo mundo chocado com tudo aquilo que tinha acontecido. Então ele foi levado para prisão, preso, e no dia 16 de
fevereiro do mesmo ano, ele tira a própria vida na prisão com lençóis enforcados. Então, o legista falou que ele morreu de asfixia por conta do lençol que estava no pescoço dele, que ele amarrou na janela e na porta, na janela não, na grade e na porta, assim, e daí, né, vocês sabem. E daí eles falaram, né, saiu um bafafá nas redes, né, de comunicação e foi sigiloso, né, foi um velório, como é que eu posso dizer, particular, então teve um velório bem rápido, só que eles só falaram bem depois que já tinha acontecido, dias depois que tinha ocorrido o velório, para não dar confusão. E, né, a polícia encontrou, né, os corpos muito depravados, elas foram completamente decoladas. Como a Joana fala nesse livro, que ele é um psicopata, ele quis exterminar todo mundo, entendeu? Quis matar todo mundo da família e até os próprios animais ele matou, entende? Ele queria exterminar tudo que tinha vida, entendeu? Tudo que andava. Então, e para ele não pagar o que ele fez, né? Ele acabou indo pra parte mais fácil, se matando pra não ser condenado e não ficar provavelmente quase a vida toda na prisão. Então, os bens dele foram iam ser transferidos para a família, né? Os restantes da família, se sobrou os primos, sobrinhos, essas coisas assim. Ninguém quer, né? Nada do Francisco, então tá lá ainda, tá funcionando uma lojinha, lá na mesma loja que era da Bem-vinda, da mulher dele. Mas ninguém quer ficar com as propriedades da família. Então esse caso é muito maluco, né, gente? Esse caso é muito louco. A magnitude da mente humana, a crueldade da mente humana com os seus similares, né? Esse foi o caso de hoje. Quero saber o que vocês acharam do monstro de Beja, né? Comentem aí o que vocês acharam e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. E o link, né, da onde eu peguei as informações, eu vou deixar aqui embaixo os créditos, tudo certinho, tá bom, gente? Não se esqueça de dar like também, vai me ajudar muito, tá, gente? Crescer aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Obrigada por assistirem.